Fala aí, meus ninjas, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um review de Ninjago Dragons Rising, dessa vez do episódio 16 da primeira temporada, A Terra das Coisas Perdidas. Então vamos nessa. O episódio já se inicia em Wildness, com a Wildfire preocupada com a condição do Heatwave, e então o Kai ele sai dali e começa a procurar alguma coisa. A Wildfire tá seguindo ele de forma impaciente, o Kai começa a revirar algumas pedras e tal, e a Wildfire começa a achar que isso é perda de tempo. Só que o Kai revela que está procurando geodos. E aí a Wildfire vai ajudando e tal, eles voltam até o Heatwave com os geodos, e o Kai instrui a Wildfire a derreter os cristais e aplicar como se fosse uma pomada nos ferimentos do Heatwave. Ela tá meio cética, mas ajuda. Ela ainda tá preocupada com o dragão, né? Mas parece um pouco mais relaxada ao ver que o ferimento do Heatwave começou a cicatrizar, de forma lenta, claro. E ela pergunta como o Kai sabia disso. E ele fala que aprendeu com o Mestre Wu. E pergunta se ela não teria interesse em saber mais sobre ele. Eles continuam lá aplicando a pomada. E ela diz que o Mestre Wu parece ser alguém sábio e talvez algum dia ela queira ouvir mais histórias. Enquanto isso, no Ferro Velho, o Golem Elemental se desmancha após a Nia reconhecer, né? Então sim, ela viu que aquele ali era o Cole e ela faz as apresentações. Sora, Ryu, esse é o Cole, Ninja da Terra e tal. E aí o Cole explica como ele acordou ali após a fusão. E esse lugar se chama a Terra das Coisas Perdidas. Ele acordou ali, muito confuso, e foi acolhido por um grupo chamado de Finders. Inclusive, aquelas crianças que a Nia e a Sora estavam perseguindo são parte desse grupo. São elas o Fritz, que é um Formling, e o Spitz, que é um Hypnobraia. E aí a Sora até comenta que a Terra das Coisas Perdidas fazia parte do reino de Imperium, mas ela acreditava que fosse apenas uma lenda. E aí, ambas, ela e a Nia já fazem um briefing rápido pro Cole sobre o que está rolando, como elas estão procurando o núcleo de dragão amarelo para salvar o mundo e tal. Mas o grupo precisa sair dali para evitar cruzar o caminho do Horder, que é uma criatura misteriosa feita de lixo que estava ali desde antes do Cole chegar. Então o grupo se abriga num copo gigante de macarrão, onde eles se encontram com Dio, um Munce com coloração roxa, ou seja, coloração de Gecko. A Nia critica o Cole por estar fugindo, mas ele explica que o Horder volta cada vez mais forte e agressivo. Então o Cole usa os poderes dele para criar um túnel para o grupo sair por baixo, porém ele comenta também que tem alguma coisa errada com a Terra desde a fusão, como se ela estivesse gritando. Mas enfim, eles passam pelo túnel e do lado de fora eles veem que o Dio criou alguma coisa, né? Fez alguma coisa que prendeu a mão do Horder no copo, antes de parti-la fora. Então é revelado que o Dio possui o poder elemental da fusão, ou seja, o que ele fundir fica preso, só ele consegue soltar. Ou seja, o Horder tentou puxar a mão que estava fundida lá no copo, não conseguiu e aí a mão já era. E aí beleza, né? A Nia, a Sora e o Ryu voltam junto com o Cole e os Finders para a base deles. E a Sora até admira algumas esculturas que estão ali do lado de fora, todas foram feitas pelo Dio. E ela comenta que os pais não entendiam seus interesses em Imperium e até expressa dúvidas sobre se os poderes da tecnologia que ela usa são delas ou se são do Ryu. A Nia, ela supõe que a fusão criou novos poderes elementais, né? Novos mestres elementais, no caso da Sora e do Dio, né? Porque, alerta de spoiler, o elemento da Wildfire, eu ainda não vou dizer qual é, ele já existia antes. O primeiro mestre do Spin Jitsu, inclusive, chegou a possuir esse elemento. Isso foi revelado pelos roteiristas da série, mas nós nunca vimos isso antes. Ou seja, o poder elemental da Wildfire não é novo, mas o da Sora e do Dio são. Ou seja, tecnologia e fusão são novos, foram criados após a coalescência. Inclusive, parece, né, que os poderes do Cole também receberam um boost após a fusão. Mas, beleza. Continuando, eles estão lá na base e a Nia fica surpresa porque o Horder não chega ali. E aí eles entram no local e conhecem a última integrante, né, dos Finders, que é a Bonzo, um esqueleto.
E o Cole, ele explica que os Finders são pessoas que fugiram dos seus lares, foram esquecidos e pararam ali naquela terra. E aí, beleza. Eles escutam um barulho, vão descendo as escadas e encontram um maquinário de tecnologia antiga de Imperium. É aquele maquinário que mantém o Horder afastado. Eles abrem, né, o maquinário e veem que o energiza é o núcleo de dragão que elas estão procurando. Porém, elas não podem levar o núcleo porque é o núcleo que está energizando o maquinário que mantém o Horder afastado. Então a Nia diz, então é só a gente tirar os Finders daqui, vocês saem da Terra das Coisas Perdidas com a gente. Só que aí que tá, o Cole é o único que consegue sair, porque ele não foi esquecido. Toda vez que algum dos Finders tenta sair dali, uma névoa aparece e impede que eles saiam dali, ou seja, eles estão presos. E é por isso que o Cole decidiu ficar lá na Terra das Coisas Perdidas para protegê-los. E aí, ok, né? A Nia tenta pensar numa nova solução e a Sora vem com a ideia. Eu vou criar uma nova bateria, usando as tecnologias de Império que tiver por aqui, no ferro velho, né? E aí a gente substitui o núcleo por essa nova bateria e GG. Mas eu vou precisar da ajuda do Dio, tá bom? Então, o Cole sai com a Nia e o Jiro para procurar as peças. E o Dio fica lá comentando com a Sora que ele deixou o reino de Shintaro porque nenhum dos monstros queria ele, os Gekko também não. Então, ele faz tempo que ele tá perdido. Tanto é que ele nem lembra dos próprios pais. A Sora, ela comenta que ela queria poder não lembrar dos dela, né? Mas acontece o que aconteceu. Inclusive, a Sora, ela até se diz sortuda, porque era bem provável que ela fosse parar ali nas Terras das Coisas Esquecidas, se não fosse pelo Eren, se ele não a tivesse encontrado após a fusão. Então, foi bem bacana isso, né? E aí, ok. A Nia, o Cole e o Jiro estão lá procurando pelas peças para a bateria da Sora e acabam encontrando um pedaço do portal de passagem lá de Império, o que é meio estranho, né? O Dio, ele encontrou lá no Ferro Velho e levou para a base. E aí, a Nia e o Cole estão conversando, só que acabam se separando do Jiro um pouquinho e ele é cercado por drones de Imperium. A Nia e o Cole até tentam lutar, porém o Horder aparece. Então eles se dividem, a Nia vai salvar o dragão e o Cole vai distrair a criatura. Ela até consegue libertar o Jiro, só que durante a luta ela diz: "Ei Cole, vai, vira aquela forma de golem." Porém o Cole explica que só pode fazer isso com a ajuda do Dio, então eles têm que se retirar dali, eles têm que correr. Para piorar a situação, a Doutora Larow apareceu, capturou a Zent e encontrou a base dos Fighters. A Sora alerta a Bonzo para se proteger com a galera, enquanto ela vai tentar enfrentar os drones junto com o Dio. Porém, eles formam uma barreira de energia que deixa a Sora incapacitada, eles aprendem. E aí um drone tá indo direto no núcleo. O Dio até tenta fundir uma pá, alguma coisa pra atacar o drone, só que não dá certo, a Larow dá um choque nele e o núcleo é levado. Sem o núcleo, não tem barulho no maquinário, ou seja, o Horder pode se aproximar da base. É nessa hora que o Cole e a Nia conseguem salvar a Zent e eles se dividem. A Nia vai junto com o Jiro pra tentar pegar a Larow, enquanto o resto do grupo fica ali pra tentar impedir o Horder e evacuar a área. A Sora, ela percebe que o Horder está interessado na tecnologia de Imperium e começa a formular um plano. E aí, beleza. O Cole, ele se junta a Zent. O Cole, ele foi lá no Dio, né, que deu lá o poder para ele virar o Golem Elemental. Eles vão enfrentar o Horder, o Cole e a Zent, mas não conseguem, são jogados pro lado. Então, nessa hora, chega a Sora junto com o resto dos Finders. O Ryu a energiza e ela usa os poderes dela para arrancar a cabeça do Horder, revelando uma pequena criaturinha azul que estava controlando o bicho. Então, o Fritz e o Spitz conseguem capturar a criatura no potinho. O Horder se desmonta todo e a Sora explica que essa criatura é um Sweeper, uma criaturinha, né, um dos experimentos abandonados da Larow, que devia cuidar da limpeza dos esgotos de Imperium. E ele só estava ali fazendo o trabalho dele, limpando a bagunça. Só que aí, beleza.
tudo se ajeitou, né? A Nia e o Jiro voltam inconsoláveis porque eles perderam a Laurel de vista, ou seja, ela conseguiu escapar com o núcleo. E aí o Dio acaba revelando pro Cole que, na verdade, ele não consegue energizar seres vivos, ou seja, a forma de golem de ferro do Cole, o tempo todo nunca foi o Dio que o ajudou, mas sim o Cole sozinho, ele já tinha essa capacidade. Então, ele só não revelou isso porque ele não queria que o Cole abandonasse os Finders, né? Mas o Cole não se importa com isso. Foi precisar ajuda, o incentivo do Dio e da galera para ele conseguir desbloquear esse potencial, essa nova forma dentro de si. Então, a galera fica um pouco mais com o agridoce, né? Porque eles conseguiram derrotar o Horder, mas perderam o núcleo. E nessa hora, a Laurel se dirige a Imperium, comunica à Imperatriz que conseguiu, né? O que estava querendo. E assim se encerra o episódio. Mas é isso, gente. Não tenho nada a falar sobre trivia ou referências culturais. Já em relação à continuidade, quando o Cole desmancha o golem elemental dele, a animação é bem similar com a cena em que ele reaparece após possuir a neve na forma fantasma dele lá na temporada 5. A Sora, ela faz um breve comentário sobre a vez em que o Eren escolheu o corte de cabelo do Zane. E a forma como o Cole usa os poderes dele aparenta, né? Tá mais forte do que na temporada 13. Ou seja, isso é bem evidente pela forma como ele criou e arremessou rochas, usou o soco terrestre no episódio. E, é claro, formou o golem elemental para enfrentar o Horder, né? Mas é isso, gente. Essa foi a review. Espero que tenham gostado. Deixa um like, se inscreva no canal, ative o sino para não perder nenhum vídeo novo. Fica com Deus no coração. Jesus te ama. Um forte abraço. Até a próxima aí. Ninjas nunca desistem. Falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were the one for me. That's why I give you everything.